Você sente que você tem um potencial, algo dentro de você que gostaria de se realizar na vida concreta e, quem sabe, ganhar dinheiro com isso? Essa equação entre potencial que existe dentro de nós para ser realizado e a rentabilização desse potencial de habilidades que nós temos, de algo que realmente gostaria de ser vivido do lado de fora, não é uma equação muito simples de se chegar no final. E nem muito menos tem uma resposta que seja única para todo mundo, que pode ser aplicada para A, para B ou para C. Mas essa é uma conversa que a gente vai precisar ter e refletir sobre, inclusive, para encontrar caminhos diferentes de solução para a gente. Será mesmo que todo potencial pode gerar uma renda? Como é que eu consigo entender na minha vida como fazer isso? Vamos refletir sobre isso? Talvez você ache que lidar com dinheiro é apenas uma questão lógica e racional, de compreender planilhas, números e investimentos. Mas, na verdade, nós somos seres sociais e emocionais, e o nosso dinheiro impacta diretamente as nossas emoções e também é regido por elas. Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro, mas não no olhar racional, lógico de planilhas ou números, e sim tentando entender como a nossa vida interior impacta a nossa relação com o nosso dinheiro e como a nossa saúde financeira também impacta a nossa saúde mental. Talvez eu tenha uma visão romântica da vida, mas eu acredito de verdade que todos nós temos um potencial dentro de nós que deseja ser vivido na realidade. A gente deseja viver, ser e até mesmo experienciar partes de uma vida que nos fazem sentir que temos uma vida plena. Não como uma positividade tóxica de papos que nos digam que nós temos um propósito maior, que nós temos um objetivo, que nós temos que ser muito grandes, que nós temos que exceder todas as expectativas, que nós precisamos saber qual é o nosso propósito e realizar esse propósito. O meu olhar é muito mais sobre algo que existe dentro de nós, que tenha sido desenvolvido durante a nossa biografia ou que tenha sido herdado de alguma forma de outros tempos e outras pessoas e que deseja ser vivido na nossa vida aqui e agora. Algo como uma habilidade que nós temos facilidade de exercer, de alcançar, de executar. Algo que nós somos bons em e que nos facilita um pouco mais a vida e nos favorece e nos dá essa sensação de que a vida, cara, vale a pena ser vivida. Quando a gente chega nesse lugar, a gente chega nessa sensação de que aquilo que a gente está fazendo parece mesmo que a gente está se sentindo realizado com o nosso trabalho, com outras partes da nossa vida, aí a gente entende que a gente está vivendo e realizando o nosso potencial. Mas isso não é uma sensação que seja comum a todas as pessoas. E mais vezes do que menos, eu recebo dentro de consultório pessoas que me falam frases como essa. Poxa, Sara, eu sinto que eu tenho tanto potencial dentro de mim, mas eu não sei o que acontece quando eu vou fazer, quando eu vou para fora, quando eu tento ganhar dinheiro com isso, quando eu tento trabalhar com aquilo que eu sei que é o meu trabalho, que eu realmente aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero realizar, eu paraliso. Eu não sei o que acontece, mas diante daquilo que eu desejo fazer, aquilo que eu sei que eu posso realizar, e a gente chama isso de potencial, porque eu posso, eu tenho potência para isso, eu paraliso. Não adianta, eu quero falar em público, eu não consigo. E eu sei que eu tenho dentro de mim potencial, habilidade, eu sei como me comunicar, eu sei como me relacionar com as pessoas, mas na hora que eu vou, nossa, me dá uma coisa e eu fico tela azul, não saio do lugar. Algumas vezes, as pessoas que me falam frases assim eram crianças cujos adultos ao seu redor identificaram nela alguma habilidade muito específica
e projetaram nessa criança os seus desejos mais inconscientes. Essa criança vai ser presidente do Brasil. Essa criança vai ser um médico de sucesso. Essa criança vai me dar muito orgulho, ganhar muito dinheiro e ter muito mais sucesso do que todas as outras pessoas. E às vezes, enquanto crianças, nós absorvemos essa visão de um adulto sobre nós e nós sentimos uma pressão para realizar algo que, inclusive, está fora do nosso escopo, porque não é nosso para realizar. Não é nosso viver e executar algo que outras pessoas gostariam de ter feito elas mesmas e não conseguiram. Como aquele filme, não sei se você já assistiu, o Cisne Negro, que é a Natalie Portman que faz, uma bailarina cuja mãe também era bailarina e ela abriu mão do balé para poder ter uma filha, que é a personagem principal do filme, e todo o filme gira em torno dessa mulher adulta vivendo uma vida, vivendo um potencial que até poderia ser dela também, mas ela vive mais pela mãe do que por si mesma. Essa é uma forma de se realizar o potencial de uma outra pessoa. E dependendo da pressão que você sente, esse potencial pode sim te paralisar. Quando a gente fala de paralisar diante de um potencial, a gente vai entender que, diante de algo a ser realizado, diante de algo que existe dentro de mim para vir para a vida concreta e ser vivido, e ser experienciado, e ser concretizado, eu posso simplesmente parar. Eu posso não conseguir me mover. Eu posso olhar para aquilo e ter uma sensação de que aquilo me ameaça de um ponto, num tanto, que o meu corpo ele não se mexe em direção àquele objetivo. E existe uma série de justificativas e explicações às quais você pode se sentir paralisada diante de um potencial de realizar. Um deles é, talvez esse potencial não seja seu. Talvez esse potencial seja de uma outra pessoa e quando você olha para ele, é tão esquisito aquilo para você que você vai pensar: mas por que eu vou fazer isso mesmo? Eu vou dedicar um tempo da minha vida para realizar algo que nem é meu? Ou eu posso olhar para aquele potencial e ter medo dele porque ele parece muito grande. Eu estou muitos passos atrás, talvez eu esteja no começo da minha jornada e eu sinto uma pressão tão grande dentro de mim para realizar naquele tamanho, daquele jeito, rápido, fácil, afinal de contas, eu tenho facilidade para realizar aquilo. Por que não realizar mais rápido do que eu gostaria, do que a realidade dá conta de realizar? E aí, se você quer sair do ponto 0 ao 100 em 3 segundos, isso pode fazer com que você se sinta em pânico. Porque você vai ter que sacrificar uma boa parte da sua vida para conseguir realmente fazer isso. E nem todo mundo tem essa disponibilidade de sacrificar muitas outras partes para acelerar um processo. Às vezes você pode ficar paralisado diante de algo porque você quer fazer aquilo tão perfeito, você não quer falhar em nada, você quer que tudo saia muito lindo, muito bonitinho. E a mera ideia de uma perfeição, de uma autoexigência de realizar algo, um potencial que seja sem falhas, sem erros, sem fracassos, não dá para ser concretizada e realmente não vai dar para fazer. A paralisia, ela pode envolver, essa paralisia do potencial, além dessas, ela pode envolver muitos outros aspectos que precisam ser olhados para dentro e ser vistos de uma forma muito compassiva para que você compreenda o que faz para você de uma forma singular e particular paralisar diante do seu potencial. É seu para fazer? Talvez não seja. É grande demais para fazer num tempo muito curto? Talvez você não vá querer fazer. É perfeito demais para ser feito? Você está se exigindo fazer de um jeito que não pode errar nunca?
talvez você não vá se mexer para fazer. E além de tudo isso, ainda existe uma pressão vinda de dentro de nós, de fora de nós, de uma cultura, de uma sociedade, da família, às vezes da gente mesmo, de olhar e dizer, gente, mas eu preciso ganhar dinheiro com isso, que eu sou boa. Eu sou tão boa com isso, por que não rentabilizar isso? Por que não monetizar isso? Por que não ter uma renda a partir desse meu potencial? E é aqui que muita gente também paralisa, apesar de, para além das outras formas de paralisia, às vezes inserir a complexidade de gerar renda a partir de um potencial também pode paralisar. Isso porque alguns potenciais que existem dentro de nós, eles aceitam ou não aceitam a troca financeira no meio do processo. Nós vivemos internamente uma negociação sobre como nós vamos viver algumas partes da nossa vida que precisam ser trazidas para a consciência, para a gente poder entender o que está acontecendo. E o dinheiro é uma complexidade a mais no meio do processo. Isso porque existe um conflito entre duas partes dentro de nós, que é o potencial, o jeito que ele quer se realizar, e a rentabilidade que eu preciso ter, inclusive, para manter funcionando outras partes da minha vida. E isso significa que essa equação, ela é muito individual de como ela pode fazer, como ela pode existir. Se eu, por exemplo, preciso de um dinheiro fixo, se eu preciso de um dinheiro todo mês ali, bonitinho, para pagar as minhas contas, e esse potencial que eu tenho, esse desejo que eu tenho de realizar algo que pode ou não virar uma profissão, não consiga me dar essa estabilidade. E eu vou viver um conflito entre como eu vou realizar um potencial se eu preciso pagar as minhas contas. Porque isso que eu quero fazer, essa forma como eu quero ganhar dinheiro com o que eu efetivamente sou boa e etc., não vai conseguir me dar a estabilidade que eu também preciso. E eu vou paralisar. Nem todo potencial consegue ser rentabilizado porque a nossa vida, na sua complexidade, não permite que algumas coisas venham para a matéria e nos tragam dinheiro de volta. Eu vou dar um exemplo para você. Eu gosto muito de trabalhos manuais. Eu gosto de bordar, eu gosto de pintar, eu gosto de fazer bolo, mas eu sei que no momento em que eu disser, eu tô ótima pintando, nossa, eu faço bordados tão bonitinhos, eu já sei, eu vou ganhar dinheiro com isso. Eu já sei que, porque eu já experimentei fazer isso antes, eu sei que toda a minha vontade para fazer isso vai sumir. Porque dentro de mim, esse potencial, isso que eu tenho de habilidade, dentro da minha perspectiva individual, não aceitaria a performance financeira para se realizar. Porque quando a gente envolve dinheiro, a gente vai envolver resultado, a gente vai envolver performance, a gente vai envolver outras partes da vida que, dependendo do que você está realizando, ou vai precisar de algum tempo para encontrar um equilíbrio dinâmico entre essas duas partes, ou é completamente incompatível você gerar uma renda e você gostar de fazer algo e ser, boa em fazer algo. Ou você desejar querer que aquilo ali te rentabilize de alguma forma. E essa avaliação, ela é muito individual. Ela não consegue ser generalizada. Ela não consegue ser massificada. Tudo que você faz que é muito bom, parabéns, agora você tem uma renda extra que você pode ter com isso aqui. E quando você começa a querer ganhar dinheiro em cima de algumas coisas que você faz, é quando você às vezes paralisa.
E essa é uma das coisas que você precisa avaliar dentro da paralisia do potencial. O quanto que aquilo que você quer trazer para a realidade suporta a pressão por resultado que o dinheiro traz consigo. Suporta a pressão pelo resultado, pelo desempenho, por vender, por explorar, por estar ali diante de uma outra pessoa para receber dinheiro por aquilo que você apenas quer fazer, por querer se expressar, por gostar de algo que você está fazendo. Nem todo potencial precisa gerar renda, e nem tudo aquilo que me gera renda é realmente um potencial que eu gostaria de colocar no mundo. Existem particularidades e não é para todo mundo ganhar dinheiro com aquilo que se ama. Eu sei que é uma frase muito difícil de eu te dizer. Eu sei que nem todo mundo compreende a profundidade de se compreender, tipo, não entende a profundidade de se saber que, às vezes, o lugar em que eu recebo o meu dinheiro para o meu sustento não necessariamente é o lugar onde eu me realizo. O melhor dos mundos é quando essas duas partes conseguem se conversar. Mas às vezes a pressão por resultado financeiro, a vida como eu desejo que ela aconteça, as contas que eu tenho que pagar, caminham para uma direção na minha vida, e quando eu penso naquilo que eu desejo realizar, eu não consigo encontrar compatibilidade entre os dois e está tudo bem. A gente não tem, existe uma ideia que nos é colocada há muitos séculos de que realização na vida precisa vir do lugar de uma profissão. Precisa vir de um espaço de eu fazer algo que me rentabiliza porque eu estou unindo duas coisas que me agradam. Nem toda profissão é uma realização de vida. Algumas pessoas encontram realização de vida nos seus hobbies. Algumas pessoas encontram realização de vida cuidando da saúde. E isso significa que não necessariamente um potencial precisa vir para a realidade e se transformar em dinheiro. Ele pode, mas não necessariamente. E chegar num espaço em que você compreenda a complexidade disso para você pode te ajudar a sair da paralisia do potencial e, inclusive, avaliar de uma forma justa as compatibilidades dentro de você do que é dessa parte desse potencial que tem abertura, disposição e disponibilidade de também gerar renda para você. Não acredite em tudo que te dizem que só porque você gosta de fazer algo e faz algo muito bem, que você pode ganhar dinheiro com isso. Porque dependendo do que você gosta de fazer, da forma como você estruturou isso dentro de você e de como você realiza e você se sente realizado com aquilo, dependendo da forma como isso acontece, colocar o dinheiro ou colocar a obrigatoriedade de ter uma monetização em cima do seu potencial pode te fazer paralisar e pode também fazer você ir muito mais longe. É muito caso a caso e você vai precisar olhar para você, refletir sobre isso, compreender como isso está se realizando na sua vida. E aqui eu vou deixar você com algumas reflexões. Aquilo que você deseja realizar tem espaço, tem abertura para você também rentabilizar? Aquilo que você faz e faz você se sentir realizado na vida, tem espaço para você também se realizar financeiramente? Ou talvez você olhe e diga, são duas coisas diferentes e eu preciso aprender a lidar elas em universos diferentes. Aqui nesse espaço eles conseguem se encontrar e criar uma conversa. A minha realização financeira consegue conversar bem aqui com a minha realização de potencial, de criatividade, de sentir que a minha vida tem sentido. Ter uma profissão
que você olha para ela e ela tem sentido para você, é muito gostoso. Mas não necessariamente é algo que todas as pessoas vão conseguir dar conta de fazer. E é importante que você seja honesto, radicalmente honesto com você sobre como isso se relaciona com a sua vida, como isso está estabelecido dentro de você e como você talvez consiga criar essa ponte entre uma realização, ter uma vida realizada, sentir que a sua vida é plena e também sentir que essa plenitude também pode te rentabilizar de alguma forma, ou não, e entrar em paz nesse lugar. Se essa conversa fez sentido para você, escreve aqui um comentário e me fala. Fez sentido para você? Te ajudou de alguma forma a entender se você sente que tem muito potencial e está paralisado? O que está fazendo você ficar paralisada? E se você sentir que essa conversa também pode ajudar uma outra pessoa, encaminhe esse vídeo para ela, encaminhe esse áudio para ela, traz ela aqui para conversar, para quem sabe a gente possa juntas, a muitas mãos, construir caminhos diferentes de solução para a nossa vida financeira. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.